cultura do erro não existe inovação. Sem a cultura do erro não existe experimentação. A gente nunca vai conseguir descobrir uma forma diferente de fazer, mais eficiente, que traga resultados melhores, se a gente não está abraçando o erro como uma possibilidade. E aí, quando a gente não abraça o erro como uma possibilidade, simplesmente a gente repete as mesmas coisas da forma que sempre foram feitas, e aí não tem milagre, né? Se a gente repete as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados, logo a inovação não vai acontecer. Ok, cultura do erro, mas que erro é esse? Aqui a gente não está tratando do erro por displicência. Aqui a gente está falando do erro por experimentação. Não é que eu vou deixar de lado as minhas responsabilidades e aí, portanto, cometer um erro. Não é isso. Esse é o tipo de erro que não tem espaço na inovação. O erro que a gente está falando é o erro por experimentação. Existe a necessidade de uma visão crítica da nossa parte. Porque uma coisa é você falar de um erro por experimentação em determinado processo interno, né? O impacto desse erro, ele é e a gente tem noção desse impacto, tem que ter noção desse impacto. Outra coisa é a gente errar quando se trata, por exemplo, de uma relação direta com o cliente numa conta corrente, ou errar em compliance. O impacto disso é gigantesco. Então, esse senso crítico a gente tem que ter. É um espaço de experimentação controlada, entende? Qual a gente sabe que se o erro acontecer, a gente já sabe que impacto ele vai ter e como mitigar, né? Então, essa noção a gente tem que ter. Ninguém gosta de errar ou ficar conhecido por um erro que cometeu naturalmente, né? E quando a gente trabalha a cultura do erro nas organizações, é para desfazer um pouco isso. Porque às vezes o erro remete à vergonha. O erro remete à represália, o erro remete a você ficar mal visto. Então as pessoas evitam experimentar para evitar entrar nesse terreno. Então, nas corporações, quando a gente fala de criar uma cultura do erro, a gente está falando exatamente de criar um ambiente psicologicamente seguro, para que as pessoas se sintam confortáveis para experimentar novos caminhos, mesmo correndo o risco de errar, porque sabem que aquele erro, que é um erro por experimentação, que está sendo feito, né, ali num ambiente controlado, um ambiente que a gente sabe as consequências dele, ele vai ser abraçado também como fonte de aprendizagem, né? A gente começa de uma forma simples para não investir muito tempo, não investir muito dinheiro logo de início. Por quê? Porque a gente não sabe se vai dar certo ou não. Isso é a cultura do erro. É entender onde a gente quer chegar e, a partir desse entendimento, começar bem pequenininho, de uma forma simples, investindo pouco tempo e pouco dinheiro no início, para experimentar, medir o resultado do que a gente está experimentando e, eventualmente, redirecionar a rota, experimentar novos caminhos. Essa é a máxima do errar rápido e errar barato, né? Essa é a máxima que funciona para a inovação em qualquer empresa. O que é isso? O que é errar com método? Eu vou até deixar aqui uma referência de livro, A Startup Enxuta, do Eric Rice. Nesse livro, ele fala muito da lógica de pensamento para se criar uma startup, mas o paralelo com o universo corporativo funciona perfeitamente. Digamos que eu identifiquei uma lacuna na experiência do cliente. Primeiro de tudo é ter clareza de que lacuna é essa. O que é o problema, qual a raiz desse problema, qual a necessidade ou dor eu estou lidando desse cliente. Ok, entendemos o problema? Um experimento. Eu vou começar pensando em uma solução, um experimento pequeno para, de forma enxuta, experimentar um caminho diferente para solucionar essa dor em questão. Criei o experimento. Logo de início, antes de rodar esse experimento, eu tenho que ter clareza do que vai ser parâmetro de sucesso para mim. Como é que eu vou medir se eu tive sucesso ou não? Que indicador é esse, né? E qual vai ser o meu valor de referência? Digamos que o indicador seja o NPS, que esse é um indicador bastante famoso. Ok, então meu indicador vai ser o NPS, valor de referência é o NPS do ano passado, digamos, né? Então, ok, já sei como é que eu vou medir, aí sim eu rodo o experimento. Então, olha só, até chegar à prática, olha quantos passos eu já percorri. Se eu não sei onde eu vou chegar, qualquer caminho serve, né? E se eu não tenho clareza do problema, a probabilidade de eu criar uma solução que gere valor é ínfima. Então, primeiro passo, clareza do problema. Segundo passo, um experimento enxuto, pequeno. Terceiro, métrica. Definir como vou medir sucesso. Aí sim, quarto passo, a prática do experimento em si. Coloquei o experimento em ação, preciso coletar feedback. Medir esse resultado, ver se alcancei, né, com as métricas que eu estabeleci de antemão,
ver se faz sentido o meu resultado com essas métricas e aí eu vou ter capacidade de avaliar se faz sentido seguir como o meu experimento inicial ou se eu preciso ajustar a rota. A probabilidade de você ter que ajustar a rota é grande. Então, ajuste rapidamente, já comece outro experimento e assim vão acontecendo os ciclos ágeis, né, de experimentação, mensuração e ajuste.